A Islândia, essa terra de gelo, exibe um contraste magnífico entre a luz e as trevas. Quando se olha para aquelas planícies negras, para aqueles campos de lavas vulcânicas, para as áreas vulcânicas do planeta e seu denso negror, quando vemos a beleza que emerge dali, com os seus brancos riachos borbulhantes, embranquecidos pelos glaciares de onde se originam, o contraste entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano, é maravilhosamente simbolizado neste lugar. Trata-se de um tipo da decisão que deve ser tomada, baseada na Palavra de Deus. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha na mão o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O que quer dizer isso? A hora do seu juízo chegou. Vivemos em um período de tumulto neste planeta. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, protestos, ódio. Seria esta uma mensagem relevante para nós hoje? Como ela se encaixa na situação atual? Vamos falar sobre isso. Em pensar que há 2000 anos atrás, lá estava João sentado na ilha de Patmos, recebendo aquela impressionante visão, que desde então tem intrigado a humanidade, que teve um papel tão importante no desenrolar das questões da Reforma Protestante e que também desempenhará um papel muito importante no tempo em que vivemos também. Eu estava pensando,
se não deveríamos dar uma olhada em alguns detalhes para ver exatamente o que isto engloba. Apocalipse, capítulo 14, fala da tremenda experiência da abertura da sala do trono e do Cordeiro ali de pé, rodeado pelos redimidos. E então segue esta mensagem que deve ser entregue à humanidade. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, começando pelo verso 6. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, o evangelho eterno será mais uma vez reavivado. Deve ser pregado para todo o mundo. Esta é uma mensagem universal, utilizada aqui. Toda a nação, tribo, língua e povo. O mundo inteiro deve ser iluminado com a glória destas mensagens. E estas mensagens não são insignificantes, pois são proclamadas com grande voz. Esta é uma mensagem muito importante, uma mensagem épica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Antes de Apocalipse 14, temos naturalmente Apocalipse 13, que identifica os poderes envolvidos nesta última batalha. Temos a besta emergindo do mar, e temos a besta que emerge da terra. E, por definição, uma besta é um reino, é uma entidade política. Mas também temos a imagem da mulher em meio a esta besta. E na Bíblia, uma mulher é sempre símbolo da igreja. E ao estudar em Apocalipse capítulo 13, os reformadores concluíram que a besta que emerge do mar não é ninguém menos que o papado. Martinho Lutero, Melanchthon, Wesley. Todos estes reformadores identificaram a besta do mar como sendo o papado. E os atributos apresentados ali estão intimamente conectados com os atributos encontrados em Daniel capítulo 7, nos atributos do chifre pequeno, que é um poder político. Aqueles atributos o definem como sendo um poder blasfemador que perseguiria os santos, todos aqueles fatores que também são encontrados em Apocalipse 13. Portanto, esse poder é um sistema político religioso, a união entre a igreja e o Estado, impondo as doutrinas da igreja. E anteriormente ao capítulo 13, temos o capítulo 12. E no capítulo 12, vemos o grande conflito entre o bem e o mal. Temos o dragão de um lado e do outro lado, temos Cristo e a sua igreja. Ele descreve o conflito através dos séculos. Ele descreve os eventos do futuro. É absolutamente incrível. Uma mulher é mencionada aqui, ou seja, a igreja, que seria ferozmente perseguida por um período de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. E os reformadores utilizaram o princípio dia-ano, que é um princípio bíblico, de maneira que, ao calcular-se esse período, temos 1260 anos, pois é a Bíblia que nos diz para considerar um dia como ano. E isto nos leva ao período de perseguição, no qual a Igreja de Cristo seria perseguida, ao longo do período da supremacia papal, no qual esta mulher
foi protegida nos lugares mais solitários, em que o Evangelho foi pregado vestindo panos de saco. A palavra de Deus foi pregada com derramamento de sangue. Aquele poder político, religioso, crescia cada vez mais, chegando nas cortes de reis, recebendo a aclamação e honraria dos quais julgava ser digno. O poder que não se contentou em emblamar a espada espiritual, mas que também empunhou a espada secular. Esta espada secular passou a ferir em nome da espada espiritual. Estas foram as questões abordadas pela Reforma Protestante. E então a mulher teve que fugir. E por todos aqueles anos, esta guerra, este conflito, foi acuando a mulher, a Igreja de Deus, para lugares desertos. E a Igreja fugiu para vários lugares do mundo, em busca de paz e de liberdade para praticar a sua religião. Foi neste tempo que os Estados Unidos da América foi colonizado, a África foi colonizada, a Austrália, a Nova Zelândia foram colonizadas. E o protestantismo se espalhou para um novo mundo. Junto à ascensão do poder do protestantismo, veio também a complacência. E mais uma vez houve retrocesso, assim como houve nos dias de Israel. Temos esse desabrochar da verdade e a aderência ao princípio apenas para mais uma vez dar espaço ao declínio, à apostasia, à deterioração. E conforme temos esses altos e baixos da apostasia, os altos e baixos da lealdade, um seguindo o outro. O mesmo aconteceu no mundo cristão. Enquanto havia perseguição, o povo era fiel. Permanecia firme pelo princípio, mesmo diante da morte. Mas quando tudo se acalmou e a perseguição não era mais tão óbvia assim, a complacência tomou conta. E houve então este retorno ao sistema como era antes. Deus então suscitou um novo povo. E é dito lá em Apocalipse 12, verso 17, que o dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher, ou seja, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, ou seja, a igreja após os 1260 dias, ou 1260 anos de supremacia papal, que, aliás, começou em 538 d.C., quando o bispo de Roma subiu à cadeira papal, exercendo não apenas poder religioso, mas também um poder político. E então, em 1798, este poder foi removido quando o general Berthier e o exército francês entraram em Roma e aboliram o governo papal, o governo secular, nascendo assim a Itália moderna. Mas este poder receberia o seu poder novamente. Segundo a Bíblia, mesmo tendo recebido essa ferida mortal, ele seria curado. E o mundo inteiro, mais uma vez, se maravilharia após ele. E assim, aquela divisão que ocorreu na Reforma Protestante seria curada. E todos, mais uma vez, se uniriam. Mas havia um grupo que estava determinado a apegar-se aos princípios da Bíblia ao invés de sucumbirem na teologia popular da atualidade. O dragão irou-se contra a mulher, contra essa igreja, e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus Cristo. O conflito entre os princípios bíblicos e aqueles adeptos à teologia popular se concentrariam em torno da questão dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus, que é definido pela Bíblia como o espírito de profecia.
Este espírito de profecia é aquele mesmo espírito que tem existido em meio às palavras proféticas ao longo da história. Os Jeremias, os Isaías, os profetas da antiguidade possuíam o testemunho. Eles tinham o dom profético. Esta mensagem formaria o compartimento da última mensagem. O conflito seria entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e a unidade em apostasia, que tomaria conta do restante do planeta. Isto exige uma mensagem específica, endereçada a um tempo específico. Lá em Apocalipse 14, nós vemos essas 3 mensagens angélicas. Sua abrangência é de impressionar. Leiamos novamente. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu. Esta mensagem é uma mensagem urgente. Ela se move como um relâmpago, que possuía o Evangelho eterno. Mas, afinal, o que é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. São as boas novas do Messias que viria. E nós sabemos que este Evangelho existiu desde o início. Na verdade, ele foi concebido antes de haver qualquer ser criado neste planeta. Encontramos as suas sementes logo no início com Adão e Eva, na primeira promessa do Messias, em que a inimizade seria entre a semente da mulher e o dragão e sua semente. Este conflito entre os filhos da obediência e da desobediência é observado em Caim e Abel, no qual Abel traz uma oferta que simboliza que a salvação está fora dele mesmo, enquanto Caim diz: não, as obras de minhas mãos satisfarão a divindade. Este conflito que começou ali tem progressivamente se repetido vez após vez na história da humanidade. Mas o Evangelho não mudou. Quando a luz do Evangelho quase desapareceu, quando nas trevas da Idade Média, que a própria história chama de a Idade das Trevas, quando aquela luz foi quase extinta, os reformadores fizeram com que aquela luz mais uma vez brilhasse. Mas que luz foi esta? A salvação se encontra fora de nós. A justificação é pela fé na obra completada pelo Filho de Deus. Nós nos apropriamos da salvação através da fé, pelo agarrar da promessa, ao dependermos de um sacrifício feito fora de nós mesmos. Justificação pela fé, não pelas obras. Este conflito entre a fé e obras, entre as palavras de Romanos e as palavras de Tiago, ocorreu naquele período primitivo do protestantismo. Quando Martinho Lutero descobriu o glorioso evangelho da salvação em Cristo, ele entrou em conflito com o livro de Tiago. Ele o chamou de o evangelho de palha. Mas com o tempo, conforme estudou mais profundamente a questão, ele enxergou a conexão. Em certa ocasião, ele ofereceu seu chapéu de doutor a qualquer um que pudesse reconciliar o livro de Romanos com Tiago. Mas depois de um tempo, ele tomou de volta o seu chapéu de doutor porque ele mesmo havia reconciliado os dois. Veja, as obras são consequências da salvação e não o meio para ela. Portanto, a fé sem obras é morta. Mas as obras jamais poderão salvá-lo. A salvação é algo realizado totalmente fora de você. É pela fé no Filho de Deus
que recebemos a salvação. É pelo acreditar na palavra e aceitá-la como se ela fosse uma realidade. A fé é a substância, a realidade daquilo que se espera. É a evidência daquilo que não se vê. A fé, portanto, torna-se uma realidade viva na alma que se apropria da salvação que é oferecida em Jesus Cristo. Este é o Evangelho eterno. E opondo-se a ele, temos o Evangelho das obras. Então, quando os reformadores dizem que são salvos pela fé e somente pela fé, a Contra-Reforma disse: esta palavra, somente, é anátema. O Concílio de Trento decidiu que aqueles que creem que a salvação é somente pela fé são anátema. E assim, formou-se o palco para o derramamento de sangue que se seguiu. A história nos mostra o que aconteceu em seguida. Milhões de pessoas perderam suas vidas porque decidiram-se ou por um lado do Evangelho ou pelo outro lado do Evangelho. Somos salvos pelas obras ou salvos pela fé? Na palavra? Só que hoje, parece que abriram mão disto. Parece que todos acabaram se entendendo. Porque é dito lá, na Declaração Conjunta sobre a Justificação, que o mundo protestante alinhou-se mais uma vez com o mundo católico, finalmente unindo as suas definições, aparentemente, e declararam que juntos confessam que pela graça, apenas nas obras salvíficas de Cristo, somos justificados. Acontece que isto não é a mesma coisa. Afinal, somente pela graça não é a mesma coisa que somente pela fé, pois a graça também pode ser oferecida por outras coisas. O perdão pode vir por outros meios. Nas indulgências, por exemplo, é o sistema papal que dispensa a graça ao aliviar a penalidade de pecados já perdoados, que por sua vez deveriam ser pagos em um lugar inventado por eles, chamado de purgatório. Só que o protestantismo não reconhece nada disso, pois estas coisas não estão na Bíblia. Portanto, dizer que somente pela graça não é a mesma coisa que somente pela fé, e as obras salvíficas de Cristo não é a mesma coisa que o sangue do Cordeiro. Veja, o catolicismo ensina que há um tesouro de méritos. E neste tesouro de méritos, das boas obras de Cristo, há também os méritos de Maria, definido pelo catequismo como puros aos olhos de Deus. E não apenas as obras de Maria, mas também as obras dos santos. Então, todos esses méritos estão disponíveis nesse tesouro de méritos, e o sistema pode apoderar-se deles por meio do poder da sucessão apostólica através dos papas e oferecido por meio das indulgências, para alívio das punições pelo pecado. Isto é graça. Quando eles dizem por meio das obras, significa, de acordo com o pensamento católico, que as obras de outros também estão inclusas. Mas, segundo o pensamento bíblico, a salvação está somente em Cristo. Não há outro nome por meio do qual somos salvos. Portanto, essa questão entre a fé e obras é a parte central do Evangelho eterno. Desde os tempos de Abel, quando ele levou aquele sacrifício, por meio do qual, pela fé, ele sacrificou o Cordeiro inocente, apontando para o Cordeiro de Deus, que levaria os pecados do mundo,
e este sacrifício foi aceito por Deus. Enquanto que Caim trouxe as obras de suas mãos, e este sacrifício não foi aceito. É fascinante que Deus sempre declarou que sua obra é completa, pois afinal, ele descansou após a sua obra de criação, assim como descansou na sepultura após a sua obra de redenção. Portanto, o Evangelho eterno deve mais uma vez ser pregado. Não pode haver concessões. Como disse o próprio Martinho Lutero a respeito da doutrina da justificação, é impossível fazer concessões, pois essa doutrina é pedra angular do Evangelho. E assim como a pedra angular foi rejeitada nos tempos de Jesus, quando o rejeitaram como Messias, esta pedra angular do protestantismo será mais uma vez rejeitada. Ela deve ser pregada para cada nação, tribo, língua e povo. A salvação é pela fé. Pela fé no Filho de Deus, somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Clamando com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Não glórias às nossas próprias obras, não glória às nossas conquistas, mas glórias a Deus. Pois a hora do seu juízo chegou. O que há de tão especial a respeito da hora do juízo? Ao voltarmos para o sistema judaico, no qual o Evangelho era ilustrado em tipo, por tipos e sombras, o judeu não era salvo pela guarda da lei. Ele precisava trazer o cordeiro e então colocar as suas mãos sobre ele e confessar os seus pecados, de forma que o cordeiro morreria no lugar do pecador. Este é o plano da salvação. Este é o Evangelho eterno. Era pelo sangue do cordeiro que ele recebia o perdão.